Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você entende bem a natureza humana? Uma de nossas dificuldades com a questão dos psicólogos e psiquiatras, crítica que fazemos a eles, é que eles não conhecem a natureza humana, porque eles desconhecem o Criador da natureza humana. Lá em Salmo 14, nos diz assim Davi: diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja que Deus tem um olhar para nós, seres humanos. Como é que Deus olha? Deus não olha para nós como pessoas boazinhas, né? Olha como Ele é bonzinho. Deus não olha para nós como pessoas que estão entre um lado e o outro. Está mais ou menos. Não? Tem Deus de um lado, tem os demônios do outro, o homem está no meio. Ele olha para nós, seres humanos, para os pecadores, e quando eu digo nós, porque me refiro à raça humana, ele olha desse jeito. E não é um olhar só para alguns, como ele diz no início assim, diz o insensato no seu coração. Você poderia pensar, não, ele está falando isso a respeito de alguns homens. Não. Lá em Romanos, capítulo de número 3, versículo 9, Paulo diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. E ele começa a citar os textos, e um deles é exatamente o Salmo 14. Ou seja, Deus olha para os seres humanos e os adjetiva. São todos insensatos, porque em seu coração eles negam a Deus. Mesmo que com a boca digam que confessem, tantas vezes será evidente que eles negam a Deus em seu coração. Então é importante nós conhecermos a natureza humana. É isso aqui, é a maldade do homem. Claro que isso é parte da natureza humana porque fomos feitos à imagem de Deus. Todavia, essa é a realidade em que o pecado corrompeu a natureza humana. Essa não é a essência do ser humano, porque a essência do ser humano é ser feita à imagem de Deus. Mas essa aqui é parte, então, do que é a realidade da natureza humana hoje, corrompida pelo pecado. E isso é importante. Por que é importante? Porque você precisa entender o que o homem precisa. Quando nós lemos esse texto, então nós percebemos que a grande necessidade do homem, por exemplo, não é sustento, ainda que seja uma necessidade real. A grande necessidade do ser humano não é uma questão de saúde física, algo mais profundo. E que, inclusive, é por essa razão que pessoas procuram profissionais que, mesmo sem conhecer verdadeiramente a natureza humana, por desprezarem ou ignorarem o próprio Criador, mas procuram esses profissionais para tentar ajudar com angústias da alma. A natureza humana, corrompida pelo pecado, clama por algo mais profundo. Ela clama primeiro pela evangelização, ela clama por Cristo, ela clama por uma resposta que possa ir direto à sua alma. O seu problema não é apenas uma tristeza passageira, o seu problema não é um erro aqui, outro ali, o seu problema não é uma circunstância, o problema do ser humano é mais profundo. É que o pecado, ele está impregnado na alma do homem. Impregnado de tal modo que, observe, que mesmo aqueles que confessam a Deus o negam na prática. O negam, por exemplo, na tribulação. Quando você passa por um problema, quando você passa por uma angústia, você olha para o problema e diz assim: mas Deus vai resolver. Ou Deus está comigo. Ou o Senhor me fortalecerá. Porque mesmo que Deus não queira resolver o problema, antes tem um outro propósito, você pode dizer, mas Deus está aqui, então você fica tranquilo. Não. Você fica o quê? Ansioso. A ansiedade é exatamente uma implicação do pecado impregnado na alma humana. Porque a ansiedade é uma dúvida.
A ansiedade é não saber o que vai acontecer. E aí, será que tudo vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aí, se eu morrer? Mas se você crê em Jesus, então a morte não é um problema, né? Então, a ansiedade é uma demonstração de que o coração está inseguro. Então, observe que é preciso entendermos que o pecado realmente impregnou a alma humana, de tal modo que trouxe para o ser humano uma constante negação de Deus, mesmo quando ele afirma que crê. Mesmo quando ele afirma. Então, a maior necessidade do homem é ser evangelizado, ser conduzido para Deus, desde a criança pequenininha. Ela precisa ser conduzida ao Senhor. Ela precisa ser conduzida a Deus. É isso, ela não precisa de roupa, comida e moradia mais do que isso. Todas essas coisas básicas são necessárias, mas a maior necessidade, desde a criança, é ser conduzida ao Senhor. Para que, inclusive, o maior problema do homem seja resolvido, que é o seu distanciamento de Deus. E ele possa ter paz em seu coração, paz em sua alma, possa viver realmente, viver, não apenas sobreviver. Então, conhecer a natureza humana é importante para nós entendermos o que precisamos dar a esse mundo. Nesse momento, muitas pessoas precisam de auxílio, mas a gente precisa ter a consciência que o maior auxílio que elas precisam é um auxílio para a alma. Elas precisam ter uma esperança de vida eterna, elas precisam ter uma tranquilidade em seu coração por confiar verdadeiramente em Deus. Elas precisam ter algo que diz respeito a uma necessidade da alma, porque o pecado afastou os homens de Deus. Afastou. Então é preciso conhecer como está a realidade da natureza humana hoje. Mas também ajuda a conhecer a realidade da natureza humana nas relações. Veja que é muito interessante a forma como a gente se relaciona com as pessoas. A gente normalmente se relaciona assim. Eu sou pecador, o outro é pecador. Mas na hora de me relacionar com o outro é pecador, e eu nem tanto. Então nós sempre cobramos mais do outro do que de si mesmo. Quando nós refletimos sobre a realidade da natureza humana, de que todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, o versículo 3. Então nós meditamos um pouco mais sobre a necessidade da paciência, compreensão, perdão, ou seja, de estar ajudando, trabalhando e dispondo daquilo que o outro precisa para manter as relações. Veja que relações humanas só funcionam muito bem quando essas coisas estão presentes. Quando há uma reciprocidade na paciência, na compreensão, na misericórdia, no perdão, e assim vai. Ou seja, são virtudes que precisam estar presentes. Por quê? Porque o outro é pecador. Porque sempre seremos frustrados, aborrecidos, desagradados. Sempre teremos isso. E por que teremos? Porque somos pecadores. Porque erramos. E erramos porque somos pecadores. É isso aí. Então, é necessário conhecer a natureza humana. Mas, em último lugar, fundamental, todos os três são fundamentais, entender a natureza humana para dar o que ela precisa, que é a evangelização, conduzir as pessoas para Cristo. Entender a natureza humana, corrompida pelo pecado, não a sua essência, mas corrompida pelo pecado, para poder ter boas relações, sabendo como é que o outro está por causa do pecado, e lutar contra si mesmo, ou seja, entender a natureza humana nessa luta contra si mesmo. Quando você entende, você é um pecador, então você pode lutar contra seus maus desejos, você pode pedir ajuda, você pode pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda a alguém, ou seja, inclusive lutar contra a arrogância de achar que não precisa de ajuda, né, que não precisa de ninguém, resolvo meus problemas sozinhos, e não é assim. Então, entenda a natureza humana, para que você, vendo como o pecado a corrompeu, possa tratá-la como ela precisa ser tratada. Tanto todos, quanto os outros no relacionamento, como você mesmo. Porque somos todos pecadores. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por Tua palavra. Ajude-nos a praticar aquilo que nós meditamos na Tua palavra, para que possamos dar às pessoas o que elas precisam, que é Cristo, para que possamos ter relacionamentos realmente adornados pela misericórdia, perdão, compreensão, auxílio
entre outras virtudes, e para que possamos lutar contra os pecados em nós mesmos, para que possamos buscar auxílio e assim possamos também, ó Deus, vencer nesta luta contra o pecado diariamente. Que o Senhor abençoe-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e um bom dia.